E vamos estudar a Super Parashá dessa semana? Vamos! Mas em que Parashá nós estamos? A gente está começando o segundo livro da Torá, o livro de Shemot. E essa Parashá também se chama Parashá Shemot. E essa Parashá conta pra gente a história dos judeus no Egito. Então, os judeus já estavam vivendo no Egito há bastante tempo. E Hashem tinha prometido para Avraham que Avraham vai ter muitos descendentes. Então, por isso, Hashem estava cumprindo essa promessa. E por isso, cada uma das mulheres do Egito, ela tinha muitos filhos de uma só vez. A cada vez que elas davam à luz, elas tinham 6 filhos, sextuplos. Então, uma família média, ela tinha por volta de 50 ou 60 filhos. E para os judeus isso era uma notícia muito alegre. Estava sempre cheio de crianças, cheio de alegria, cheio de agitação por tudo quanto é lado. Mas para os egípcios, isso não era nem um pouco legal. Eles vieram para o faraó e falaram: Faraó, olha só isso, tem mais judeus no Egito do que tem egípcios no Egito. Isso não está certo. Tem que ter poucos judeus e muitos egípcios no Egito. E o faraó falou: é verdade, vocês têm razão. Então, vamos fazer o seguinte. Se o problema todo é que eles estão tendo crianças demais, vamos deixar eles tão ocupados que eles não vão mais ter tempo de ter filhos. E para deixar eles bem ocupados mesmo, vamos escravizar eles. Mas aí eles tinham um problema. Como eles iam escravizar eles do dia para a noite? Eles nem sabiam onde eles moravam, quais os nomes deles e tudo mais. Então o faraó teve uma ótima ideia. Ele falou: deixa comigo. No dia seguinte, ele fez um anúncio para toda a população. Olha, a gente está precisando de trabalhadores para construir pirâmides, porque o país precisa disso. E aí então os egípcios falaram para os judeus: olha, vocês não estão fazendo nada pelo país, vocês não querem ajudar o país ao serem esses trabalhadores? E os judeus falaram: tá bom, a gente pode ser. E aí todos os judeus foram para trabalhar, menos uma tribo, a tribo de Levi. Os egípcios vieram para eles e falaram: por que vocês não estão indo? Vocês não querem ajudar o país? Vocês não são patriotas? Mas os Levim falaram: olha, a gente não pode ir, a gente é rabino, então a gente precisa estudar todas as leis para poder ensinar para Bnei Israel. Aí eles deixaram eles em paz. Tudo bem, eles estão ocupados, eles precisam estudar. Mas todos os outros judeus, eles foram para o trabalho. E aí, quando eles acabaram o dia do trabalho, o faraó falou: eu vou pagar vocês. E ele pagou. E assim continuou por algum tempinho. Mas aí, um dia desses, o faraó, ele não pagou os judeus. Aí os judeus reclamaram: ei, cadê o nosso pagamento? A gente trabalhou hoje. E o faraó falou: não, agora vocês são escravos. Eu não vou mais pagar para vocês trabalharem. E os judeus falaram: ah, então a gente não vai vir. Aí no dia seguinte, os judeus não vieram trabalhar. Mas o faraó, ele tinha anotado todos os nomes e todos os endereços das pessoas. Então ele mandou guardas para buscarem as pessoas à força para trabalharem. E aí também ele contratou guardas para ficarem batendo e chicoteando nos judeus para eles trabalharem rápido. E nisso, os judeus viraram os escravos do Egito. Então o faraó pensou: agora sim que os judeus não vão mais ter tempo para terem filhos. Mas Hashem ajudou os judeus e eles continuaram tendo filhos, e muitos filhos. E o faraó ficou muito furioso. Ele falou: mas como assim? Eles não podiam mais ter filhos, eles são escravos. Eu vou ter que usar um método, eu vou ter que usar um plano mais agressivo. Então, ele fez um novo decreto. Ele decretou que todos os meninos que nascerem vão ser jogados no rio Nilo. Aí as mulheres tentavam esconder os bebês, mas o faraó tinha vários planos e vários truques. E ele sempre conseguia achar os bebês e ele jogava os bebês no rio Nilo. Mas Hashem fazia um milagre. Hashem fazia com que os meninos conseguissem respirar debaixo d'água, que nem peixinhos. Então eles sobreviviam e ficavam lá no rio Nilo. E aí então, quando acabou o decreto, todos esses meninos saíram do rio Nilo e se reencontraram com as suas famílias.